Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que alegria estarmos juntos em mais uma meditação da palavra. Neste dia 3 de maio eu quero meditar com você 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 8. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Quefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Palavra do Senhor. Paulo está dizendo que Cristo apareceu para inúmeros irmãos. Paulo está dizendo, olha, Cristo apareceu para mais de 500, apareceu para os apóstolos, apareceu para Tiago e por último apareceu para mim. Paulo atribui esta aparição e ele se considera um abortivo. Que lindo! Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Primeira coisa que Paulo está reconhecendo é que Cristo aparece para ele. No caminho de Damasco, nós sabemos, Paulo tinha carta na mão para prender cristãos, para perseguir cristãos. E no caminho de Damasco, Cristo aparece para ele. Então ele está dizendo, olha, o Senhor apareceu para os apóstolos, apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para este e para aquele, mas por último, ele aparece para mim. Ele se considera o último apóstolo. Nós sabemos disso, Paulo se considera um apóstolo e de fato Deus o escolheu para isso. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. Agora eu queria que você entendesse, quando Paulo diz abortivo, o que ele está querendo dizer com isso? Ele considera que o seu nascimento para Cristo foi um nascimento indigno. Eu não merecia. Eu não era merecedor. Veja, eu estava indo para perseguir cristãos. Olha isso. Eu estava indo para perseguir cristãos. Eu estava indo para prender cristãos. E naquele dia, no caminho de Damasco, o Senhor apareceu para mim. O Senhor ressuscitado apareceu para mim. Portanto, eu tive um nascimento indigno. Eu não fui merecedor. Abortivo. Esse nascimento abortivo significa que ele considera que o seu nascimento para Cristo foi pura graça de Deus. Que lindo. Paulo tem essa consciência, não foi mérito meu. E foi muito diferente dos outros. Porque preste atenção, os outros, eles conviveram com Jesus. Os outros apóstolos conviveram com Jesus 3 anos, então eles ficaram 3 anos, vamos dizer assim, eles passaram por 3 anos que eles tiveram tempo para se converter. Paulo não. Paulo não passou por esse caminho. Paulo não teve esse caminho de fé. Paulo não teve essa catequese com Jesus Cristo. Paulo nasceu. Mas ele atribui isto à graça de Deus. A graça de Deus. Abortivo significa que ele se considera incapaz de sustentar a própria vida se não for pela graça de Deus. Isso é um aborto, ele não consegue se sustentar, não é verdade?
Quando a mulher tem um aborto espontâneo, é aquela criança que não consegue se sustentar. Paulo se considera um abortivo porque ele não se considera capaz de se manter vivo sem a graça de Deus. Gente, isso que Paulo está fazendo é algo lindo. Ele está atribuindo tudo à graça. E é por isso que depois ele vai falar, é por graça que vós sois salvos. Paulo entende que na nossa vida a graça de Deus é algo essencial. Eu quero dizer a você, meu irmão, que toda conversão ela é graça de Deus. Se você um dia mudou de vida, não foi por causa dos seus méritos, não foi porque você é bom, mas você se converteu um dia porque Deus te deu essa graça da conversão. A conversão é graça de Deus. Ninguém pode ser santo por iniciativa humana. Ser santo, conversão não é iniciativa humana. Conversão não é ter boas maneiras somente. Conversão não é ter uma boa conduta para agradar-se a si mesmo, não. Conversão é a operação da graça de Deus em nós. Conversão é a graça de Deus agindo sobre o homem. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. A graça de Deus atua sobre o homem. É claro, a graça pressupõe a natureza. É claro que eu preciso responder. É claro que eu preciso corresponder. É claro que eu preciso dizer meu sim. É claro que eu preciso fazer a minha parte. Mas a minha parte sem a graça não é nada. E veja, é sempre a graça de Deus que atua primeiro. Como a própria palavra de Deus diz, é Ele que coloca em nós o desejo e o executar. É a graça de Deus que coloca em você o desejo de conversão e a graça de Deus que dá a você a capacidade dessa mudança de vida. Então, meu irmão e minha irmã, conversão é graça. Ninguém é de Deus por mérito próprio. Cuidado, você não é de Deus por causa dos seus méritos. Você não é de Deus porque você é bom. Você não vai entrar no céu por causa das suas obras. Paulo que diz isso. Não é por causa, você não é salvo por causa das suas obras, para que ninguém se orgulhe. Você não tem motivo para se orgulhar. Tudo na sua vida é graça. É por isso que Teresinha dizia, tudo é graça. Tudo é graça. Se você fez algo de bom na tua vida, é graça de Deus. Se você se converteu um dia, é graça de Deus. Tudo é a graça de Deus agindo em nós. E a gente só precisa se abrir à graça. E a gente só precisa corresponder à graça. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.